O som das letras, aos sábados, entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Richard Zimmler nasceu em Nova York em 1956, é formado em Religião Comparativa pela Universidade de Duke e mestre em Jornalismo pela Universidade de Stanford. Depois de se formar, trabalhou durante 8 anos como jornalista na zona administrativa da Baía de São Francisco. Radicou-se em Portugal em 1990, residindo desde então na cidade do Porto. Deu aulas na Escola Superior de Jornalismo e na Universidade do Porto durante 16 anos, lecionando disciplinas na área do jornalismo. Obteve a nacionalidade portuguesa em 2002. Zimmler tem publicado vários romances, alguns dos quais se tornaram best-sellers em diversos países e já ganhou vários prémios literários. É um dos escritores mais lidos em Portugal. E é precisamente a Richard Zimmler que eu dou as boas-vindas. Olá, boa tarde, Richard. Boa tarde, muito obrigado. Eu espero que esteja a ouvir nas mais perfeitas condições, tenho a certeza que sim, certo? Sim, sim. E vamos então aqui começar com uma questão que talvez seja da praxe. Se calhar todos os jornalistas começam por fazer-lhe esta pergunta, mas não há como evitá-la, até porque, como sabe, a Rádio Mais Oeste tem aqui uma margem de ouvintes entre a Extremadura e o Ribatejo e, portanto, muitas das pessoas que nos estão a ouvir se calhar ainda não conhecem o Richard Zimmler, por isso faz sentido esta pergunta. Escrever romances foi um sonho que se tornou realidade para si ou considera apenas esta sua faceta como uma parte do seu percurso? Escrever é uma paixão. Se não fosse uma paixão, eu não faria, porque leva 1, 2, 3 anos ou mais a escrever um romance e é todos os dias, 4, 6, 8 horas por dia. É um trabalho muito intenso, muito focado, e só uma pessoa idiota faria se não tivesse essa paixão, porque realmente a compensação normalmente não é famosa, ou seja, os romancistas no mundo, a não ser que sejam J.K. Rowling ou Stephen King, não ganham muito dinheiro. Então é mesmo uma paixão, interesse, fico fascinado com as minhas personagens e é o maior desafio que eu conheço. O Último Cabalista de Lisboa e o Evangelho segundo São Lázaro são provavelmente 2 romances mais lidos em Portugal. Todavia, Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco, este último romance que lançou, parece-me também que é o romance mais aclamado, o seu romance mais aclamado sempre. Mas todos têm mais ou menos o mesmo fio condutor. Por que razão escolhe estas temáticas para os seus romances? Os temas religiosos e místicos são o combustível de que necessita para escrever? Olha, cada um de nós tem o seu feitio e temos assuntos que nos interessam e outros que não nos interessam. No meu caso, fiquei sempre fascinado com a mitologia. Quando eu era muito pequenino, eu lia a mitologia grega, que todos nós conhecemos, os deuses, tipo Hera e Zeus e Apolo, etc, etc. E depois comecei a ler a mitologia nórdica e mitologias de outros povos, e eu adoro aquelas histórias mais antigas do mundo, sobre a criação do universo, sobre sexo, sobre a criação do homem e da mulher. Eu acho que a mitologia fala-nos das questões mais importantes da vida e fala-nos do significado de uma vida. E eu adoro isso e se calhar por isso aparecem sempre nas minhas histórias questões mitológicas, religiosas, filosóficas, sobre porquê que estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida, o que é que devíamos fazer nos 60, 70, 80 anos que temos aqui na Terra. Eu gosto de escrever sobre, para mim, os aspectos mais importantes da vida.
O que me leva à seguinte pergunta. No Evangelho segundo Lázaro, por exemplo, fala na relação deste com Jesus. O Richard acredita na vida depois da morte? Olha, essa é uma boa questão. Eu vou responder da forma seguinte. Eu não acredito num Deus pessoal. Eu acho que eu acho que é pouco provável que haja um ser além do nosso conceito de o que é um ser, que está a vigiar por mim, ou está a olhar para a minha vida e comentar a minha vida e julgar. Eu acho que isso é muito pouco provável. Tendo dito isso, eu acredito numa realidade transcendente, que a realidade que é mais óbvia talvez não seja única, que há uma dimensão muito mais misteriosa, muito mais difícil a encontrar, e vida além da morte, olha, francamente não sei. Eu espero que haja qualquer coisa depois da morte, mas não posso imaginar, não consigo imaginar como é que seria. Mas pelo menos a ideia é bastante consoladora, não é? É consoladora porque todos nós temos pessoas amadas que já faleceram. No meu caso, os meus pais, um irmão meu, muitos amigos, e seria uma consolação saber que eles estão em algum sítio a continuar o seu percurso. Richard, Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco portanto, como já dissemos, o seu último romance, e este livro conta a história de 2 sobreviventes do Holocausto. Este é um tema que nos é muito caro e todos nós nos sensibilizamos quando recordamos aquilo que aconteceu, não é? E, portanto, acredito eu que tenha sido uma forma também que o Richard encontrou de reavivar a memória a todos nós. Foi com esta intenção que escreveu o livro? Em parte, sim. Quer dizer, quando eu escrevo um romance, o primeiro objetivo é contar uma história fascinante, cativante, maravilhosa, que vai despertar no leitor emoções fortes de tristeza, de alegria, de trauma, da paixão, etc. Mas tendo dito isso, eu também quero sempre falar, como eu estava a dizer, de assuntos mais importantes. E eu acho que o Holocausto evidencia o pior do ser humano: a crueldade, a falta de solidariedade, falta de misericórdia, e eu acho que é importante conhecer esse lado do ser humano, conhecer o que é bom, o que é ótimo, o que é fantástico, mas também saber alguma coisa dos crimes contra a humanidade que acontecem no nosso próprio país e acontecem nos outros países. E quem perde a memória dessas coisas pode, evidentemente, repetir esses crimes. Ou seja, quem não recorda e conhece o Holocausto, provavelmente não vai reconhecer os sintomas, os sinais de um próximo Holocausto. E isso é muito perigoso para o nosso mundo. Eu tinha aqui o esquema muito bem montado das perguntas que eu lhe queria fazer, mas a sua resposta obriga-me a saltar algumas perguntas e ir já para uma outra que era para fazer mais à frente. O momento que nós estamos a viver hoje, esta conturbada e tão contestada invasão, digamos assim, de refugiados que nos pedem constantemente para entrar na Europa e aos quais muitos de nós estamos divididos, não é? Muitos apoiam incondicionalmente e muitos outros têm muitas reservas. Acha que estamos a caminhar para uma margem perigosa em que podemos facilmente resvalar para o repetir do erro histórico que foi o Holocausto? Eu não sei se vamos repetir o Holocausto, ou seja, que vamos ter um crime contra a humanidade de dimensão do Holocausto, porque 6 milhões de judeus foram mortos nas condições mais horríveis, 500 mil ciganos, etc. E houve uma guerra mundial que matou não sei quantos milhões de russos, americanos, franceses, alemães, etc. Mas já temos sinais de muitos povos terem esquecido do passado. Por exemplo, na Polónia, na Hungria. Como é que alguém que se lembra do passado da Hungria
poderia votar num partido fascista. É impossível. O fascismo matou centenas de milhares de húngaros. Como é que os gregos podiam votar nos fascistas, sabendo que a Alemanha nazi decimou aquele país? Basta olhar para o Brasil. O Brasil sofreu uma ditadura rígida, cruel, durante muitos anos. E agora o Bolsonaro foi eleito um proto-fascista, ignorante, primário, grosseiro, racista. Então, só um povo que não se lembra do seu próprio passado poderia votar nele, na minha opinião. E não vou poupar os Estados Unidos também. Trump gosta de criticar os imigrantes e de dizer ao povo que os imigrantes causam todos os problemas nos Estados Unidos, mas que 299 milhões dos americanos, ou seja, 99,5% dos americanos, são todos imigrantes. Eu sou um imigrante americano. Os meus avós foram da Polónia para os Estados Unidos por volta de 1905. Todos italo-americanos, todos luso-americanos nos Estados Unidos são imigrantes. Os únicos que não são os índios. Então, aquele discurso anti-imigrante nos Estados Unidos não faz sentido nenhum, mas infelizmente consegue 35, 40% dos votantes. Consegue dominar a opinião pública, não é? Sim. Não será também um pouco estes desmandos dos partidos mais à esquerda que estão a dar força a que estes populismos e estes extremismos à direita estejam a ressurgir? Na Europa, eu acho que uma das causas, por exemplo, é a recusa da comunidade europeia a lidar seriamente e inteligentemente com o problema dos refugiados. Pessoas da África do Norte, do Médio Oriente, vão continuar a tentar ir à Europa devido às guerras e conflitos naquelas regiões do mundo. Então, a única solução duradoura é criar países estáveis no Médio Oriente e na África do Norte. Quer dizer, limitar a imigração e tentar recusar os navios nos portos europeus, etc. Isso é um penso sobre um problema que é enorme e não vai curar, entre aspas, nada. Mas enquanto a Europa não lidar seriamente com aquelas questões, evidentemente a porta está aberta para demagogos e partidos mais populares a criticar os imigrantes e dizer que o problema na Europa é a multiculturalidade. Voltamos aqui aos livros, em particular ao seu último livro. E voltamos à presença dos judeus em Portugal, que é também aqui uma presença muito forte no seu livro, na sua história. Efetivamente, todos nós recordamos que os judeus tiveram essa presença. Existe uma história quase que comum aos portugueses e aos judeus, comum mesmo, e o próprio Richard é descendente de judeus, não é? Sim. E, portanto, as raízes da família Zarco são curiosamente portugueses. Não apenas enquanto escritor, mas enquanto ser humano ainda sente essa ligação histórica entre Portugal e os judeus? Sim. A história de Portugal é muito ligada à história dos judeus portugueses e os judeus que viviam em Portugal no século XIV e XV e mesmo antes disso. Qual é a língua que eles falavam? Era português, não era hebraico. Essa não tem sentido. Eles utilizavam o hebraico na sinagoga, mas em casa eles falavam português. Qual é a comida que eles comiam? A comida dos cristãos era igual, exceto os judeus não comiam porco e marisco. A roupa, eles usavam a mesma roupa. Quer dizer, o judeu português era português. E temos que dizer isso primeiro, que não havia uma distância muito grande entre um português cristão e português judeu.
Segundo, os judeus viviam em todas as aldeias, vilas e cidades portuguesas. Existe esta ideia falsa de que os judeus só viviam nas grandes cidades de Lisboa, Porto, Évora, etc. Mas isso não é verdade. Eles viviam em todas as aldeias dos Trás-os-Montes, da Extremadura, do Algarve, das Beiras, etc. Todas as comunidades tinham lojistas, médicos, sapateiros, judeus. Então havia um convívio fantástico em Portugal antes da limpeza étnica que aconteceu no fim do século XV, quando o rei Dom Manuel mandou converter à força todos os judeus em Portugal. Então, se não tivesse havido essa limpeza étnica em Portugal, ainda teríamos entre 5% e 10% de população praticantes do judaísmo. Eu acho que seria uma mais-valia para Portugal ter uma sociedade mais multicultural. Relativamente à comunidade judaica que hoje existe em Portugal, considera que está bem integrada a essa comunidade? A comunidade judaica portuguesa é muito pequenina, ou seja, em Lisboa temos uma sinagoga e provavelmente não mais do que 200 pessoas que fazem parte dessa congregação. Em Belmonte temos mais ou menos 140 pessoas e no Porto mais 50. Então, em todo Portugal temos menos de 500 judeus numa população de 10 milhões. Então é uma comunidade muito marginalizada, muito pequena, infelizmente, porque outra vez, se não tivesse havido essa limpeza étnica no século XV, Portugal teria uma comunidade judaica muito dinâmica que fazia parte do cultural e histórica do país. Richard, há de certeza aí já mais um livro a querer nascer ou está em stand-by ainda? Como é que é? Eu fico muito exausto depois de escrever um livro, porque dou tudo à narrativa durante 1, 2, 3 anos ou mais. Neste momento eu comecei um novo romance, mas estou a trabalhar lentamente porque não tenho grande força. Eu preciso de algum tempo para recarregar a minha bateria. É-lhe difícil recarregar a bateria? Não é difícil, mas não consigo. Há um período de 3, 4, 5 meses em que não consigo escrever, não consigo ler. Eu vejo muitos jogos de NBA na televisão, preparo muitos jantares, faço passeios, mas a última coisa que eu quero fazer depois de escrever um romance é escrever outro. eu necessito de 4, 5 meses. Para descansar. É. E, entretanto, nestes 4, 5 meses aproveita também para apresentar o último que saiu e outros. Como é que é recebido? Como é que sente que as pessoas o recebem quando vai às bibliotecas, quando vai às escolas, provavelmente também irá às livrarias? É sempre bem recebido? Eu diria que 95% do tempo, sim. Eu tenho os leitores mais simpáticos e generosos em Portugal. Eles agradecem os meus livros. Eu quando estou na rua, em Lisboa, ou Porto, ou qualquer outra cidade portuguesa, as pessoas se deparam comigo e agradecem os livros e, obviamente, isso cria em mim uma certa ternura e uma solidariedade com os meus leitores, e eu gosto muito disso. Quando eu faço sessões em bibliotecas, livrarias, escolas, sim, estou muito bem recebido normalmente. Em escolas, corre muito bem quando os professores preparam os alunos com pelo menos extratos dos meus romances. Isso é muito importante. Quando eu chego lá e os alunos não estão preparados, não sabem nada de mim, não sabem nada da minha escrita, daí existe uma certa desconfiança e eles pensam: quem é este senhor que fala com o sotaque nova-iorquino? Porque é que ele está cá? Então é muito importante ter o apoio dos professores. Nas livrarias e nas bibliotecas eu não tenho esse problema, porque quem aparece
é um leitor meu, normalmente, e é fascinante. Para mim é ótimo estabelecer um diálogo com os leitores, e eles fazem perguntas interessantes, querem saber coisas sobre o processo de escrita, sobre ser americano em Portugal, e eu gosto disso, eu gosto de criar um diálogo com os meus leitores. E eu espero que esse diálogo seja duradouro, que seja cada vez mais profícuo, para que tenha cada vez também mais ferramentas para continuar a escrever. Richard, foi um grande prazer falar consigo este bocadinho. Fiquei a conhecê-lo um bocadinho melhor e eu estava também com muita curiosidade para conhecer um pouco mais sobre um dos meus autores favoritos, e espero que, muito sinceramente, que um dia tenhamos a oportunidade de falar face to face. Exatamente. Pode ser? E eu agradeço imenso este apoio, eu estou muito grato. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.